endoglótica, em que a língua africana é a única língua nacional. Situam-se neste quadro os casos da Argélia, Egito, Mauritânia, Marrocos, Sudão e Tunísia, árabe, da Etiópia, Amarico, e da Tanzânia, Swahili. Apesar da maioria dos países africanos de expressão inglesa, independentemente do número de línguas existentes, apresentar uma maior tendência para o uso das línguas africanas durante os primeiros anos de escolaridade, há também países de expressão francesa que as utilizam. Até o momento, pelo menos no ensino oficial, nenhum país de língua oficial portuguesa faz uso do seu património linguístico africano como meio de ensino ou matéria de ensino nos respectivos sistemas de educação. Torna-se, no entanto, relevante o facto de, num conjunto de 38 países da África subsaariana, todos apresentarem o mesmo aspecto comum: o fraco domínio das línguas oficiais da língua europeia, independentemente do ex-colonizador ou do maior ou menor número de anos de independência. A Libéria, por exemplo, cuja população apresenta uma fraca competência linguística na língua inglesa, foi fundada ainda no primeiro quartel do século XIX, mais precisamente em 1822, por negros livres da América do Norte, que não dominavam as línguas africanas. Até 1847, a Libéria foi um país tutelado pelos Estados Unidos. Já a Nigéria, apesar do elevado número de línguas africanas, mais de 400, não se coibiu de introduzi-las, pelo menos 3 delas, nos primeiros anos do ensino primário, tantas quanto o Senegal de colonização francesa, que apresenta um total de mais ou menos 10 línguas africanas. Já a Somália e o Sudão não utilizaram nenhuma língua de origem europeia no ensino primário e pós-primário. No fundo, cada país, de acordo com os aspectos de ordem psicossocial, procura adotar, ao nível microsociológico, as políticas linguísticas que melhor se coadunem com as suas políticas educativas, desde que estas estejam evidentemente em consonância com o contexto sociocultural das populações que procuram atender. Daí que a perspectiva de desenvolvimento endógeno concorre hoje mais do que antes para a utilização das línguas africanas como meio e conteúdo de ensino. Ora, face à multiculturalidade existente em todos os continentes, não poucas vezes se levanta a questão da etnização, ou melhor, dos conflitos étnicos, que em África ganham a conotação negativa de guerras tribais. Contudo, as etnias devem ser entendidas como significantes flutuantes e o conceito de etnia tem de ser analisado, segundo António Custódio Gonçalves, como uma categoria de nomeação e de classificação cuja continuidade depende de uma fronteira e de uma codificação constantemente renovadas das diferenças culturais entre grupos vizinhos. Entretanto, como as culturas não são autocontidas, quer os indivíduos, quer os grupos sociais, são ou deixam de ser membros de uma determinada etnia de acordo com o espaço e o tempo. Nesta ordem de ideias, algumas etnias supostamente tradicionais em África não passam de criações coloniais, já que o conceito de etnia e de etnização poucas vezes tem sido visto, mesmo nos nossos dias, como conceitos dinâmicos. Daí que cada cidadão, através de uma educação intercultural, terá de ser educado para a sua própria identidade cultural, por conveniência ou por convivência, coexistência com outras diferentes culturas e para o ecumenismo, como resultado, no nosso caso específico de Angola, da cooperação entre a linguística neolatina, onde se insere a língua portuguesa, e a linguística banto, onde se encontram as outras línguas de convívio. Cabe agora a cada um dos novos Estados africanos a tarefa de criar a nação enquanto configuração política e intelectual no seio das diversidades culturais existentes. Um processo educativo que implica a interiorização de uma nova identidade que se deve sobrepor aos diferentes sentidos de identidade privada adquiridas no seio familiar e comunitário, sem que, no entanto, se ignore o multiculturalismo como realidade sociológica e a interculturalidade como estratégia de interação com o outro, aceitando-o na sua diferença. Na realidade, nos dias de hoje não são apenas as diferenças, por mínimas que sejam,
que separam os homens e impedem o desenvolvimento sustentado e o bem-estar social das populações. Na maior parte das vezes, é a intolerância dos próprios homens que se recusam a respeitar e a aceitar essas diferenças por falta de sentido de alteridade. Daí que a construção da angularidade, por exemplo, analisada de uma forma prospectiva, terá de ser edificada com a participação de todas as culturas em presença, fora de critérios estereotipados de exclusão e numa lógica de complementaridade. Este sentido amplo de angularidade está a ser feito tendo a língua portuguesa como veículo de comunicação, quer como língua oficial, quer como língua de escolaridade. Cada sociedade real e histórica, em determinado momento do seu desenvolvimento, cria e impõe o tipo de educação de que necessita. Daí que, segundo Émile Durkheim, não há, não pode, nem deve existir uma espécie de educação universal. Pelo menos, as principais razões para a introdução das línguas africanas no ensino, na opinião de Joseph Pott, especialista em didática das línguas junto do Instituto Nacional de Educação da República Centro-Africana, decorrem essencialmente do elevado índice de reprovações que se verificam na escola primária por falta da necessária competência linguística nas línguas de escolarização de origem europeia, dos avanços alcançados pela linguística no que se refere aos sistemas de funcionamento das línguas, o que no plano teórico acabou por ultrapassar dificuldades consideradas até bem pouco tempo insuperáveis. Dos progressos alcançados pela psicologia, que realçam a importância primordial da língua materna no desenvolvimento psicomotor, afetivo, moral e cognitivo da criança, do imperativo de pedagogicamente organizar os programas de ensino e de formação de acordo com a realidade cultural, linguística e humana de África. Há, por outro lado, que considerar o seguinte: o paradigma da aprendizagem em línguas africanas não levanta problemas relacionados com o discurso pedagógico, falha, no entanto, ou apresenta sérias dificuldades na sua operacionalização, tal como já ocorreu em vários países africanos, nomeadamente na atual República Democrática do Congo, se a educação não for reconhecida como um setor de eleição. Este modelo de formação de recursos humanos, criado para dar resposta às questões da diversidade cultural e linguística, também falha se houver falta de materiais didáticos adequados, falta de formação pedagógica apropriada e, principalmente, falta de vontade política, falta de apoio das populações e das diferentes elites existentes no país. Se, por um lado, as lições religiosas pouco ensinavam, para além das noções catequísticas, conhecimentos bíblicos e teóricos, por outro lado, contrariamente às políticas do ensino de Estado, procuravam desde o início respeitar e estudar as línguas africanas como línguas de identidade cultural, na indispensável cooperação com a língua portuguesa como língua oficial e de escolaridade. São conhecidas só por parte de eclesiásticos as seguintes publicações, até 1869, data da proclamação de um decreto a 25 de fevereiro de 1869, que abolia imediatamente a escravatura em todas as sucessões portuguesas, apesar dos libertos terem de trabalhar ao serviço dos antigos senhores até 1878. Desta forma, em 1556 foi impresso para fins evangélicos um manual bilingue em língua quiconga e português, da autoria de Frei Gaspar da Conceição. Em 4 de março de 1624, a divulgação em quicongo da Cartilha da Doutrina Cristã do Padre Marcos Jorge. Primeiro livro impresso, este, numa língua africana falada no Hemisfério do Sul, quase 2 décadas após a criação da primeira escola de ler e escrever em Luanda, em 1605, uma das primeiras de toda a África Negra, em que o irmão António de Sequeira foi o seu primeiro mestre. Em 1642 foi impresso em Luanda o primeiro catecismo bilingue, em português e quimbungo, intitulado Gentil de Angola Suficientemente Instruído, organizado pelo padre Francisco Pacónio e adaptado pelo padre António de Couto. Em 1659 foi editada em Roma uma gramática com vocabulário de língua quicongo da autoria do Frei Jacinto Vetraina.
Em 1697 foi publicada a primeira gramática em língua quimbundo, intitulada A Arte da Língua de Angola, da autoria do padre Pedro Dias. Em 1715 saiu a pública edição em quimbundo da doutrina cristã, acrescentada com alguns documentos do padre José Gouveia de Almeida, e em 1864, já depois da emergência do ensino público, foi editada a obra Elementos Gramaticais da Língua Quimbundo, por Manuel Alves de Castro Francina e Saturnino de Sousa Oliveira, bem como ainda o vocabulário de língua quimbundo organizado por Saturnino de Sousa Oliveira. O investigador brasileiro Luís Ramos Figurão informa no discurso futuro que terá sido o bispo do Reservatório de Coimbra e Conde Dure de Arganil, Dom Francisco de São Luís, posteriormente Cardeal Saraiva, que em 1837 editou pela tipografia da Academia Real das Ciências de Lisboa o glossário de vocábulos portugueses derivados das línguas orientais e africanas, excepto árabe. Este levantamento inicial revelava à época a existência de um total de 27 vocábulos de origem africana de uso corrente em Portugal. A continuação das pesquisas, principalmente no Brasil, descortinou a existência de mais de 350 palavras de origem africana, sendo algumas delas também usadas em Portugal. Daí terem surgido estudos que permitiram triplicar a primeira lista dos vocábulos portugueses de origem africana a partir de estudos de africanistas como Macedo Soares, em 1880, sobre as palavras africanas introduzidas no português do Brasil, Nelson de Sena, em 1921, Africanismos no Brasil, e em 1938, Africanos no Brasil, do mesmo autor, Jacques Raimundo, em 1933, o elemento afro-negro no português do Brasil, Sousa Carneiro, em 1937, Mitos Africanos do Brasil, glossário, Dante de Laetano, em 1936, os africanismos do dialeto gaúcho, glossário, Ares da Mata Machado Filho, em 1944, o Negro e o Garimpo, em Minas Gerais, um glossário também. Bom, eu penso que estas informações ficariam muito melhor ilustradas com algumas informações posteriores, mas há realmente uma informação grande de influência de várias línguas africanas. Mas para não ser exaustivo de uma longa lista, passo a referir-me apenas a alguns vocábulos de origem quimbundo, porque estamos aqui na área de Luanda. Mas há também apropriações de outras línguas africanas, como eu disse. Então temos o exemplo de andas, de Wanda, que é uma tipóia presa a duas varas longas e que se conduz apoiado aos ombros num transporte de pessoas ou cargas pesadas. Banjo, Mbanza, assim registrado em 1994 pelo folclorista e filólogo americano Berlin Chatelain em Folk Tales of Angola, instrumento musical desde pelo menos meados do século XVI, conhecido em Portugal pelo nome de banza, e que aparece na xilografia que ilustra a capa do folheto do Alto da Natureza, edição de Ribeiro do Chiado, anterior em 1549. Bunda, nádegas de bunda. Cabaço, no sentido popular de legendar imã, de cabazo. Cachimbo, de quixima, escavação aberta numa superfície formando um oco ao buraco e que deu origem ao verbo cachimbar. Cambada, de dicamba, amigo, parceiro, camarada. Careca, de macurica, calvície. Carimbá,